versículo 22 até o 24. Lucas 16, versículo 22 e o versículo 24. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler com bastante atenção. E assim diz a Bíblia. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o regaço de Abraão. Na minha Bíblia está regaço, e outra Bíblia está seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Versículo 23. E no inferno, erguendo os olhos e estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu regaço. 24 e último. E clamando ele, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Amém? Amém. Sente dando glória a Deus. Essa palavra, essa passagem é muito forte, tanto para crente quanto para ímpio. Fala acerca do destino da alma. Nós temos uma vida nesta terra. É como o povo diz que gato tem 7 vidas. Mentira. Nós temos uma vida. Louvado seja Deus. Nós temos uma vida nesta terra. E nesta vida há vários desejos, há várias opções para mim e para você escolher ou seguir estas opções. Só que, louvado seja Deus, só que há um destino nesta vida. Há uma jornada depois deste corpo físico. Alguns creem que morreu, acabou. Só que outros creem que morreu nesta vida, a outra jornada. É o que a Bíblia diz, que quando uma pessoa desce à sepultura, a sua alma vai para algum lugar, vai para um destino a qual esta pessoa escolheu viver nesta terra, porque nós não estamos aqui nesta terra em vão. Estamos aqui para dar fruto, para agradar a Deus. Aleluia. Só que muitas pessoas não escolhem o caminho a qual Deus quer que escolha. A Bíblia diz, a parábola que nós acabamos de ler, fala acerca de 2 homens, fala acerca de 2 pessoas, só que de fé diferente. A Bíblia diz que havia um mendigo chamado Lázaro, e a Bíblia também relata que havia um rico. Não declara o nome dele na Bíblia, só que a Bíblia diz que ele era rico. Ele poderia ter muitas fazendas, ele poderia ter muito dinheiro guardado no banco ou na sua conta, só que a Bíblia diz que ele não tinha o mais precioso. Esse rico não tinha o mais precioso desta vida, que é a presença do Espírito Santo de Deus. E o Lázaro, o mendigo, ele era pobre para a humanidade, mas para Deus ele era rico, porque tinha Jesus na sua vida. Eu já vou abrir um leque aqui para você. Se você tem Deus na sua vida, você é rico. Se você tem Jesus na sua vida, você é rico nesta terra. Agora olhe para cá e presta atenção no que eu vou falar aqui. A Bíblia diz que a alma do rico e a alma do pobre teve uma jornada e teve um destino, e as 2 almas foram para um lugar diferente. A Bíblia conta que esse rico andava esperando
esplendidamente vestido de linho e de púrpura. E a Bíblia diz que o mendigo comia das migalhas que caía da mesa do rico. Talvez aquele rico humilhava o pobrezinho do Lázaro e dizendo: esse mendigo só faz comer dos meus restos. E a Bíblia conta também que os cães ou os cachorros lambiam as chagas ou as feridas do pobre do Lázaro. Só que a Bíblia diz que houve um dia que a sentença de morte chegou para Lázaro e chegou também para o rico. Os dois morreram, os dois desceram à sepultura. Só que a alma de um foi para o céu e a alma do outro foi para o inferno. É o que eu vou pregar aqui. Olha o que a Bíblia relata. A Bíblia diz que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, ou para o regaço de Abraão. E a Bíblia também relata que o rico morreu e foi sepultado. Há um mistério aqui, porque a Bíblia não diz que os demônios veio buscar a alma do rico. Só que a Bíblia conta sobre o destino desse rico. A Bíblia diz que o rico erguendo os olhos no inferno. Então isso quer dizer que os demônios veio buscar a alma do rico. Então os anjos veio buscar a alma do pobre do Lázaro. Há um mistério aqui, porque todas as pessoas que têm parte com Deus não se preocupem no dia da morte, porque os anjos vêm buscar a sua alma. Os anjos vêm buscar a alma daqueles que morrem em Cristo Jesus. Só que é um triste fim, há uma triste jornada para as pessoas que morrem sem a presença de Deus, que morrem sem ter um compromisso com Jesus. Por quê? Porque a Bíblia não diz, mas a Bíblia diz bem clara que erguendo os olhos no inferno, viu de longe a Abraão e a Lázaro no seu regaço. E a Bíblia diz que o rico clama por Abraão e diz: pai Abraão. No inferno, olha o que eu vou entrar aqui. No inferno, uma coisa é que é para sempre. No inferno não tem descanso. No inferno não tem um minuto para respirar. No inferno é para sempre, é eterno. Então eu vou dizer para você: aproveite a oportunidade que Deus te dá nesta terra e viver na presença de Deus. Porque quando morre, acabou. Deus hoje é advogado, mas quando a pessoa morre, a pessoa pode até clamar a Deus. Hoje no inferno, neste momento, tem pessoas que estão gritando por Deus neste momento. Estão gritando, estão clamando por Deus. Por quê? Porque está atormentado nas chamas do inferno. E a Bíblia diz que o inferno o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. É algo muito forte, porque as pessoas que vão para o inferno, ele não tem retorno, é de voltar novamente para a terra, porque a oportunidade eles desperdiçaram, a oportunidade eles não aproveitaram nesta terra em servir a Deus. Aí a Bíblia diz que o rico, atormentado na chama, grita por Abraão e diz: pai Abraão, tem misericórdia de mim. Isto quer dizer que o rico conhecia a palavra de Deus, porque ele sabia que Abraão era o pai da fé, era o pai das multidões. E ele clama: pai Abraão, tem misericórdia de mim, porque estou atormentado nesta chama, e mande que Lázaro molhe no seu dedo para que refresque a minha língua. Só que há uma coisa importante e um mistério, porque ele não pede água, ele não está com sede de água. É no inferno, as pessoas precisam de quê? É de água ou da palavra de Deus? Porque a Bíblia diz em Amós capítulo 8 versículo 11: eis que enviarei fome sobre os quatro cantos da terra, não fome de comer pão, nem sede de beber água, mas de ouvir a minha palavra. A sede que o rico estava tendo ali não era de beber uma água geladinha, não era de beber uma água fresca. A sede que o rico estava era disso aqui, porque no inferno não vai ter palavra de Deus, no inferno não haverá mais perdão, no inferno não haverá mais misericórdia. Hoje eu e você pode clamar por Deus e dizer: Deus, tem misericórdia de mim, perdoa meus pecados. Deus pode
pode te perdoar, Deus pode ouvir o seu clamor. Agora no inferno as pessoas clamam, as pessoas gritam, Deus ouve, mas não atende, Deus ouve, mas não responde. Por que Deus não responde? Porque eles escolheram o destino da sua alma. Isso aqui é muito forte, porque a Bíblia diz em Eclesiastes 9, diz que nenhum homem pode parar a morte. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que nenhum homem tem o poder de parar a morte, o dia da morte. Deus sabe o dia de cada um, o dia de morrer, a hora e o ano e o mês. Já está sentenciado o dia, a hora, o mês e o ano de eu ou você, se Jesus não voltar logo, morrer. Olha o que a Bíblia diz, que nenhum homem tem o poder contra a morte. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15 que a morte é o único inimigo último que será aniquilado. A morte é liderada por Deus. A morte é liderada por Deus, porque hoje pessoas morrem por causa do pecado de Adão e Eva, porque do pecado veio a morte, e a morte reinou até a lei de Moisés. Depois da morte veio o segundo Adão, o homem que desceu do céu e que subiu novamente e voltará para buscar o povo que dá glória, para buscar o povo que dá aleluia. Olha o que a Bíblia diz. Há um mistério na vida de um crente e na vida daqueles que reconhecem Jesus. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15 que Paulo faz uma pergunta para a morte. Paulo está sendo bem severo e atrevido, que ele está conversando com a morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Vamos entender essa expressão que Paulo está dizendo. A Bíblia diz que o aguilhão do pecado é a lei, ou a força do pecado é a lei. Você sabe aquele instrumento? É uma foice ou um tridente. O instrumento da morte é aquele tridente, que quando ela vai buscar uma pessoa, ela vem com aquele tridente, mata a pessoa, tira a alma do corpo da pessoa. A morte tem o poder para fazer isso, tirar a alma do corpo da pessoa. Vários profetas e homens de Deus morreram. Eliseu, Micaías, Jeremias, Ezequiel, tantos profetas, homens de Deus. A morte teve o poder de retirar a alma do corpo. Agora, em Jerusalém, na cruz do Calvário, acho que a morte chegou até no Filho de Deus e dizendo: aquele eu vou matar também, porque matei Eliseu, matei Josué, matei os profetas inteiros da Bíblia. Aí a morte está tendo uma conversa e dizendo: aquele eu vou matar. Aí ela pega o tridente dela e chega até perto de Jesus. Só que Jesus, ele tem um poder contra a morte. Aí eu acho que a morte estava dizendo para ele: em você eu não toco, porque você não tem pecado, porque você é santo. Então Jesus, ele só passou pela morte porque ele se entregou à morte e depois retornou à sua vida da morte. E a morte não tem o poder contra o Filho de Deus. Aí Paulo fala: onde está, ó morte, a tua vitória? Porque Paulo diz: se com Cristo viveremos, com ele reinaremos. Porque em Filipenses 1:21 diz: se o meu viver com Cristo é, o meu viver com Cristo é lucro, e o morrer, para mim, o viver é Cristo e o morrer lucro. Por que a morte? Porque se a morte for matar algum crente, é lucro para o crente, porque vai estar mais perto de Deus. É um prejuízo para a morte querer matar um crente, porque ela matando, ela vai saber que está fazendo um serviço para Deus. Porque ela matando o crente vai para perto de Deus. Agora aqui, acerca desta parábola, fala que o rico um dia morreu e foi sepultado. Talvez aquele rico foi sepultado em um sepulcro muito bonito, é um sepulcro muito forte e muito lindo para os olhares daquelas
pessoas que foram sepultadas. Só que o corpo daquele rico estava no pó da terra. Só que aquela alma dele foi gemer no inferno, porque ele escolheu viver da maneira que ele quis. Porque Deus, ele dá chance, ele dá oportunidade para o homem se arrepender, para a mulher se arrepender e ver o que ela quer. Olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo 13: porque a porta é estreita e apertado é o caminho, e poucos é que entram por ela. Só que essa porta conduz à vida eterna, e outra porta espaçosa que é o que conduz à condenação eterna, e que muitos entram por ela. Essa porta aqui, a porta espaçosa, está entrando muitas pessoas, só que as pessoas estão desligadas, porque o destino daquela porta é o inferno. Tem pessoas que chegam e me dizem que morreu, acabou, sepultou, acabou. É mentira, porque a Bíblia diz em Hebreus 9:27: porque foi ordenado aos homens a morrerem uma vez, vindo depois disto segue-se o juízo. Como assim? Porque se uma pessoa está na presença de Deus, ela morre, ela vai ascender até o céu, e Jesus vai lhe receber de braços abertos. Há uma promessa para todos os crentes que morreram antes de Jesus e depois de Jesus. Qual é a promessa? Quando Jesus voltar, quem morreu com Cristo ressuscitará primeiro, e depois que nós ficarmos vivos, seremos transladados e seremos transformados. Hoje você pode chorar, hoje você pode gemer de choro, gemer de angústia, só que Deus te faz uma promessa em Apocalipse 21:4: que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá pranto, e não haverá dor, e não haverá tristeza. Hoje nós sofremos, hoje nós ficamos angustiados, mas a promessa de Deus é que nós não passará mais por tristeza. A gente não vai sentir mais saudade, a gente não vai sentir mais pranto, porque a promessa de Deus é que nós viveremos com Ele para sempre. Olha o que a morte faz. Presta atenção aqui. Olha o que a morte tem o poder em 3 coisas. Qual é? Primeiro, matar a pessoa. A morte matando a pessoa, a família vai se entristecer. A família vai ficar triste. Primeiro, já causou tristeza para os entes queridos. Segunda coisa que a morte faz: quando uma pessoa morre, o que vai ter na família? Velório. Vai velar aquele corpo. Vai ser mais tristeza ainda, porque no velório vai ter uma bolachinha para tomar com um cafezinho, para tomar com chá, ou com leite, ou água. E a pessoa vai estar vendo morto. Vai ser mais tristeza ainda, porque o morto vai estar no caixão, ou o homem, ou a mulher. E os entes queridos vão sentir tristeza, porque a morte matou ele, ou matou ela. É mais tristeza ainda. E a terceira coisa, qual é? O cortejo. A morte já causou tristeza quando matou, já causou tristeza quando velou, vai causar tristeza agora quando cortejar. A família já sabe, quem vai saber agora é a cidade inteira. Porque cortejo vai ter que sair pela rua. Bota o carro da funerária preto na frente, o rapaz com a capela na mão, uma capela de flor, e o caixão atrás com a multidão. A família já está chorando, o povo já está triste. Agora a cidade inteira, se tiver som, vai parar o som. Se tiver movimento de carro, vai parar o movimento, porque é do cortejo. Sabe o que a morte quer? A morte quer exaltação, porque quando ela faz isso, ela está dizendo que ela tem o poder de matar. Só que a morte perdeu. E há uma promessa para a destruição da morte. Qual é a promessa? Que todos os crentes não morrerão. Aleluia! Todos os crentes não morrerão, porque a promessa é viver com Ele para sempre. A promessa dos crentes é viver com Jesus para sempre, porque Jesus é a ressurreição e a vida
tristeza a morte vai causar. Qual é? Olha o que a morte faz. Matou, velou, cortejou. Qual o pior dessas três? Para mim, na minha opinião, o pior é sepultar. Mas já foi, né? Morreu, já foi. Se for com Cristo, glória. Se for para o inferno, misericórdia. Aí, vai sepultar. Por exemplo, chega no cemitério de Valença. Vai estar lá o parque, aquela igreja do cemitério. Vai fazer o que com o corpo? Bota na igreja. Aí o povo vai entrar tudo para a igreja. Olha o que a morte faz. Entra para a igreja, canta uns hinos. Se for ímpio, vai cantar uma música que aquela pessoa gostava, para lembrar, para fazer lembrança. Alguns têm algum respeito que diz que não canta nada. Aí faz 7 dias sem fazer aniversário. Aí está velando, dá o horário de sepultar. O coveiro vai dizer: está na hora de enterrar o defunto ou a defunta. Faz o quê? Se o caixão estiver aberto, vai tampar o caixão. Mais tristeza ainda para a mãe, para o pai e para a família. Fecha o caixão, pega o caixão, leva até ou a gaveta ou a sepultura. Leva, a mãe chorando, a família chorando, bota no chão, cava 7 palmos. O coveiro já vai ter cavado, cava 7 palmos e bota na sepultura. Botou na sepultura, o coveiro pega a pá e nessa hora a morte está fazendo o quê? Rindo. Cava, bota o caixão e joga pá. Jogaria até tapar. Olha o que a morte causou. Matou, velou, cortejou e sepultou. E nessa hora a morte está se achando a rainha da vida. Mas em 1 Coríntios 15 diz Paulo: onde está, ó morte, a tua vitória? E onde está o inferno, o teu aguilhão? Por que Paulo fala assim? Porque a força da lei é o pecado. Porque se fosse depender da lei, a gente estava no inferno. Por quê? Na lei, se a gente pecasse, a gente tinha que ser apedrejado. Mas graças a Deus que Cristo veio no Calvário e nos livrou da condenação eterna. A Bíblia diz em João 3,18 diz que crê nele não é condenado, mas que não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito do Filho de Deus. Aí a Bíblia diz em João 3,19: porque a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, só que os homens amaram mais as trevas do que a luz, e não vêm para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Muitas pessoas não vêm para a presença de Deus porque Jesus aborrece o pecado, porque Jesus aborrece o adultério, Jesus aborrece a prostituição. Ele não quer servir a Jesus, ou ela não quer servir a Jesus porque não quer, é porque não quer que as suas obras sejam reprovadas. Porque a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4 verso 7: porque Deus não nos chamou para imundícia, mas sim para santificação. É Deus te chamou para ser santo, Deus te chamou para viver uma vida diferente desse mundo. Porque a promessa da Bíblia que esse mundo aqui ficará deserto e cairá fogo e enxofre nesta terra, e quem ficar aqui vai sofrer uma tristeza que nunca sofreu, que nunca passou. Jesus, ele prometeu a vida eterna para todas as pessoas que ele receber, para todas as pessoas que aceitar esse evangelho. Olha o que a Bíblia diz: que ouve esta palavra e crê e as pratica. Eu lhe considerei um homem que construiu a sua casa sobre a rocha, que veio o vendaval, veio a tempestade, mas não abalou aquela casa. Sabe o que Jesus está dizendo? Se você já ouviu, já creu, já praticou, você é uma casa afirmada na rocha. Aqui tem crente que está afirmado na rocha. Aqui tem crente que está afirmado na rocha. Porque Jesus está dizendo
você é uma casa afirmada na rocha. A Bíblia diz em Provérbios 29:24: o que tem parte com o ladrão aborrece a sua alma. Quem é o ladrão? É o traficante? Não. É o cafetão? Não. O ladrão que Provérbios está dizendo é Satanás. Quem tem parte com o ladrão aborrece a sua alma. João 10:10 diz que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Porque Jesus disse que tenha em abundância. Jesus está dizendo: quando você me recebe, você nunca mais morrerá, você nunca mais vai morrer. Porque quando você aceita a Jesus, você passará para a vida eterna. Hoje eu tenho um nome, André Valdo, você tem um nome, João Anderson, mas a promessa é que eu terá novo nome lá no céu. Eu terá um novo nome lá no céu. O nome que você tem, o nome que eu tenho é um nome terreno, mas eu terá um nome celestial. Olha o que a Bíblia diz, olha o que Jesus diz: e ao que vencer, eu lhe darei uma pedra e uma coroa, e lhe darei um nome que ninguém sabe senão aquele que o recebe. Jesus morreu como cordeiro. Para quê? Para nos livrar da condenação do inferno. Porque eu e você estava condenado para ir para o inferno. Porque tem pessoas que hoje escarnecem e dizem: é mentira desses crentes, isso é fanatismo, que diz que o inferno existe. Já viu você? Você já foi levado para lá? Você já viu? Para dizer que é mentira, você só diz isso porque você nunca viu. A Bíblia é um livro mais certo que existe. Aleluia. É o livro mais antigo que existe, mas é o livro mais certo que existe. Mas tem pessoas que dizem: morreu, acabou. Esse negócio de inferno. Tem uma pessoa que me falou, disse que morreu, acabou. Fala: é? Porque você não está lá. Porque lá nem o próprio Satanás quer ir. Imagine como é o inferno. Hoje, no dia de hoje, domingo, tem até pastor que está no inferno. Tem até obreiro que está no inferno. Pessoas que tinham isso aqui, hoje está no inferno. Só que o inferno não é o juízo eterno. O que é o juízo eterno? O lago de fogo. Quem ficar com Jesus até o fim, subirá e julgará as nações juntamente com Jesus. E quem for para o inferno, triste fim, porque Deus não vai estar no inferno. A presença de Deus não vai estar no inferno. Jesus vai entrar no inferno para quê? Atormentar as pessoas que não aceitaram a Ele. Aí a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 4 que Jesus desceu na mais profundeza do abismo e viu lá as pessoas que estavam presas para o inferno. Jesus desceu. Eu fiquei chocado que ele desceu e pregou no inferno. Como pregou no inferno se as pessoas já estavam condenadas no inferno? E que pessoas foram essas? Gênesis capítulo 6. A Bíblia diz que Deus, olhando do céu, não viu um justo sequer, só que viu um homem chamado Noé. E Deus disse: me arrependi de ter feito o homem na face da terra, porque o pecado está subindo nas minhas narinas. Aí a Bíblia diz que Deus chama Noé, faz um concerto com Noé, e Deus manda Noé fazer uma arca, e esta arca vai durar mais ou menos de 120 anos. Aí Deus manda Noé pregar a palavra dele e fazer a arca. Enquanto Noé está fazendo a arca, Noé está fazendo o quê? Se arrependa, porque Deus vai mandar o dilúvio. Se arrependa, porque Deus vai mandar o dilúvio. Se arrependa, porque Deus vai mandar o dilúvio e vai matar toda a raça humana. E Noé
está fazendo a arca. E a Bíblia diz que durou 120 anos para Noé construir a arca. 120 anos ouvindo aquele falatório daquele povo dizendo: você é doido, Noé, não vai chover nada, aqui nunca choveu, esse negócio aí está subindo na sua mente, você está ficando doido. Só que Noé está fazendo a arca e está pregando. Ouviu Deus e não ouviu a multidão. Noé pregando, Noé construindo a arca. E veio um dia que Deus chamou Noé e a sua parentela a algo muito forte, porque além de Deus chamar Noé, Deus teve misericórdia da parentela de Noé, porque Noé era servo de Deus. Eu vou abrir um leque para você aqui que serve a Deus. Não se preocupe que a sua família vai ser salva. Não se preocupe que Deus vai resgatar a sua família. A Bíblia diz em Atos 16: é crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se você crer nele, a tua casa será salva. A tua casa será salva, porque a promessa é para quem crê. A promessa é para quem crê. Aí a Bíblia diz que Noé está construindo. Acaba os dias da construção da arca. Deus chama a família e chama 7 pares de animal de cada espécie. Entra na arca. Aí Deus manda Noé fechar a arca e dá a chave de Noé por dentro. Só que está com a chave de fora é Deus. Deus está com a chave da arca do lado de fora, porque Noé não vai poder abrir a arca. Deus manda fechar. Fecha. Primeiro dia, devagar. E o povo, uma chuvinha vai passar rápido. Segundo dia, nessa é só para molhar a terra, para molhar as ervas do campo. Terceiro dia, quarto dia, quinto dia, até que deu 40 dias e 40 noites. Aí a Bíblia diz que a arca está fechada. Aí o povo está apavorado e vai lembrar de quê? Da pregação de Noé, que disse: se arrependa porque Deus vai mandar o dilúvio. Se arrependa porque Deus vai mandar o dilúvio. Aí o povo nesse momento vai fazer o quê? Eita, vamos lá até Noé, porque ele disse que Deus vai mandar chover. Chega na arca. Noé, abre a arca, Noé. Abre a arca, Noé. Noé querendo abrir, só que não pode abrir porque a chave está nas mãos de Deus. Aí a Bíblia diz que Deus matou toda a raça humana que habita sobre a face da terra. Aí Jesus faz uma semelhança e diz assim em Mateus 24:37: e como foram nos dias de Noé, assim será no dia da vinda do Filho do Homem. Como assim? Porque Jesus disse isso? Jesus está dizendo: enquanto a minha igreja está pregando sobre a minha volta, eu estou tendo misericórdia. Eu estou tendo misericórdia. Eu estou tendo misericórdia. Aí a igreja sempre prega, principalmente essa daqui, sempre prega salvação, a volta de Jesus, arrependimento do pecado, doutrina de Jesus. Só que Jesus está tendo misericórdia. Está dando tempo. Só que o povo está iludido pelo mundo. Aí Jesus assemelha: assim como foi no dia de Noé, também será na vida do Filho do Homem. Aí no versículo a seguir: porque muitos bebiam, davam-se casamento e não perceberam, e veio o dilúvio. Presta atenção aqui, porque Jesus falou e não perceberam, até que veio o dilúvio. Pompom, a trombeta toca. Ninguém vai estar preocupado, porque a primeira vinda vai ser secreta. A segunda vinda, Apocalipse 1:7, todo olho o verá, até aqueles que estão passados. Olha, quando Jesus diz assim: e não perceberam até que veio o dilúvio e matou toda a raça humana. Por que Jesus disse não perceberam? Porque quarta, quinta, sábado e domingo aqui tem culto. Todo dia, domingo a domingo tem culto de oração. Quarta, quinta, sábado e domingo tem culto. Aí, no primeiro dia, o povo vai ver essa igreja aqui aberta, só que não vai ter culto. Segundo dia, vai estar aberta, só que não vai ter culto. Dia de quarta, vai estar
que ninguém vai estar aqui. Quinta vai estar aberta, vai estar acesa, só que ninguém vai estar aqui. Aí no quarto dia, o povo vai dizer: ixi, parece que o povo foi para lá, ó. Foi para Sião. O povo foi arrebatado por Deus. O povo foi arrebatado por Deus. Aí Jesus diz: tem hora que eu imagino. Se você for crente, nessa hora você não vai ficar triste. Jesus diz: ai das grávidas que amamentarem naqueles dias. Por que Jesus fala ai das grávidas? Porque se a mãe da criança for ímpia, a criança vai sumir. E a criança sumindo, a barriga vai murchar. E a barriga murchando, a mãe vai sentir algo diferente no corpo. Minha filha! Aí a mãe que pariu, a filha vai dar onde na incubadeira. Nem todas, mas alguma vai estar. A médica vai dizer: mãe, a sua filha não está lá. Como assim, doutora? Eu busquei, ela sumiu. Ela não sumiu, ela foi arrebatada por Jesus Cristo. A promessa é só para quem persevera até o fim. A Bíblia diz em Mateus 10:22: porque todos serão odiados por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha o que Jesus está dizendo. Não vai adiantar você ter 50 anos no meu evangelho. Não vai adiantar você nascer e crescer na igreja evangélica. O que vai me importar é se você nascer, crescer e morrer na minha presença. Porque a promessa é para quem persevera. A promessa é para quem fica de pé até o fim. Jesus disse que a morte não tem poder contra os crentes. Por que não tem poder contra os crentes? Porque os crentes têm a vida eterna. Vai ser lucro se a morte matar um de nós. Quem quer morrer? Quem tem coragem de levantar a mão? Quem quer morrer aí? Glória a Deus. Quem quer morrer? Glória. Aleluia. O nosso viver é Cristo e o nosso morrer é lucro, é ganho, é lucro e é ganho. Aí a Bíblia diz em 2 Timóteo 3,12. Aí Paulo diz a Timóteo: Timóteo, se todos os homens querem servir a Jesus, é necessário que padeça perseguição. Olhe para mim aqui, eu vou lhe dar um recado, um aviso acerca das pessoas que resolveram aceitar a Jesus que nós servimos. A história diz sobre a igreja de Cristo. Presta atenção aqui, olha o que a história vai dizer: que na cidade de Roma havia muitos crentes, havia muitos cristãos que aceitaram a Jesus. Só que naquele tempo aceitar a Jesus era uma ameaça e uma afronta para Roma, para os imperadores romanos. E quando uma pessoa aceitava a Jesus, Roma era afrontada. Porque quanto mais pessoas aceitaram a Jesus, menos pessoas serviam ao diabo. Aí as pessoas começaram a servir a Cristo. E lá nessa cidade de Roma tem uma área muito grande que se chama Arena, ou Lugares dos Leões. Aí quando uma pessoa aceitava a Jesus, essas pessoas eram lançadas nessa arena e fazia aí o quê? Os imperadores mandavam os soldados soltar os leões. E as pessoas estavam onde? Na arena, pronta para morrer. Eu chorei quando assisti isso. Aí a pessoa era lançada na arena e via os leões e comia as pessoas viva, porque aceitavam a Jesus. Alguns morriam e outros não morriam, porque não era hora de morrer. Aí a história conta que alguns morriam pelos leões e outros morriam crucificados. Como? Pegava a cruz
botava a pessoa crucificada, jogava a gasolina, o combustível e fazia o quê? Fósforo. E a pessoa morria queimada. Um pastor da igreja de Esmirna, de Apocalipse, foi morto por servir a Jesus. Morto aonde? Na fogueira. Aí os imperadores chegavam dizendo: nega esse Jesus. Se você negar, a gente vai deixar você viver livre. E se você não negar, vai morrer na fogueira. Aí Policarpo vai dizer: Jesus me fez o que de mal? Se é para morrer por Jesus, pode me lançar na fogueira. Será que aqui tem crente que está disposto a morrer por Jesus? Porque ser crente e vir para a igreja, ir para casa e não fazer nada é fácil. Eu quero ver servir a Jesus e ser perseguido o tempo inteiro. Jesus disse para a igreja de Filadélfia: tivesse pouca força, mas não negaste o meu nome, e lhe darei o poder de assentar na minha direita para julgar todas as nações. Jesus está dizendo para alguém aqui: eu sei que você veio para a igreja hoje sem força, estava triste, querendo ficar em casa, estava com o cabisbaixo, mas porque dessa pouca força que você veio, não negou meu nome, eu lhe darei o poder de julgar as nações e de assentar à minha direita. Jesus sabe que você sofre, Jesus sabe que você sente, mas Jesus está dizendo: mesmo com pouca força, me sirva. Mesmo com pouca força, não nega meu nome. Mesmo com pouca força, não perca a fé. Glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que não subiu ao coração do homem, são que Deus preparou para o homem, ou para aqueles que o amam. Por que Deus diz isso? Aquilo que o olho nunca ouviu, que os ouvidos nunca ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para aqueles que os amam. Paulo está dizendo aqui acerca da Nova Jerusalém. A gente nunca viu, nunca ouviu e nunca subiu no nosso coração, porque a gente não sabe como é. A gente nunca viu, nunca ouviu. Mas Paulo ouviu e não pode contar, porque não é lícito falar ao homem, porque era coisa celestial e nós não ia compreender, porque nós viveremos nesta terra. Aí Paulo diz: o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque se discerne espiritualmente e ele não pode entender. Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Paulo diz: aquele rapaz sapateiro. Muitos vão julgar ele, está fazendo, dançando na igreja. Aquele rapaz fala em língua alta. Aquele povo dança. Aí Paulo está dizendo para as pessoas que não sabem, vão julgar e vão dizer: está doido, está maluco. Teve uma pessoa que falou para mim que eu estava doido. Você está bem? Eu falei: eu estou. Quiser ir para o CAPES? Eu estou bem. Ela não entende os mistérios espirituais, mas nós temos a mente de Cristo. Nós sabemos. Aí Paulo diz, 1 Coríntios 18: porque a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é? Aleluia, Deus. Mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Muitas pessoas julgam nós porque nós sentimos a presença de Deus, mas Ele não sabe o que nós sentimos. É por isso que nós pulamos, é por isso que nós rodamos. Porque nós pulamos, porque nós rodamos, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, mas Deus não deixou de nos escolher. Deus nos escolheu da maneira que nós estamos. Deus nos chamou para viver uma vida de renúncia. É por isso que eu pulo, é por isso que eu rodo, é por isso que eu sapateio na presença de Deus, porque naquele mundo o diabo ia me matar, ia me aprofundar no tráfico, mas Jesus olhou para mim e disse: Andrevaldo, eu vou te chamar para pegar minha palavra. É por isso que eu pulo, é por
disse: eu vou matar João Anderson, eu vou matar Paulo. Mas Deus olhou para vocês dois e diz: ainda tem promessa, ainda tem chance. É por isso que o diabo tem raiva de mim e de você, porque o desejo dele é nos matar, mas quem está conosco é a vida. Por isso que você não morreu hoje. Por isso que você é daquele piripaque. Eita, vou morrer hoje. Não morreu não, porque ainda tem promessa nesta terra. Você viu naquele dia que você morreu de pressão alta? Eita, minha pressão está em 17. Jesus disse para a pressão: está alta, mas não passa daí, porque a promessa está de pé. Olha o que Paulo diz em Filipenses 1:16. Quem começou a boa obra é fiel para terminar até o dia de Jesus. Quem começou a boa obra na sua vida é fiel para terminar. É fiel para terminar. Pode acontecer várias coisas, várias tempestades, mas quem começou a boa obra na sua vida é fiel para cumprir, é fiel para terminar. Ainda que o diabo queira te matar, ainda que o diabo queira te afrontar dizendo: vou te matar nas drogas, vou te matar na prostituição. Só que Jesus diz: eu comecei e vou terminar. Eu comecei e vou terminar. Se coloque de pé, se coloque de pé, porque Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias deste mundo. Glória. Aprova aí.